Pedindo que falássemos acerca de Mateus, capítulo 3, versos 16 e 17. Porque isso tem a ver com o que aconteceu na época de Pérgamo. O texto de Mateus 3, 16 e 17 diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Meu querido irmão Geovátio, alguma coisa assim, que nos ligou há poucos instantes, eu não entendi completamente o nome porque a ligação não estava boa. Você percebe que durante muito tempo nos ensinaram que aqui estava a Trindade. Deus no céu, o Espírito descendo como uma pomba e Jesus terminando de ser batizado. As pessoas sempre me ensinaram isso, né? Aqui está a Trindade, aqui está a Trindade, me diziam. E eu também ensinava as pessoas da mesma forma, porque na minha ignorância eu acreditava que as pessoas estavam sendo sinceras. Mas quando nos atemos ao texto, a gente vai ver que aqui existem apenas duas pessoas. Deus, o Pai, que é o único Deus verdadeiro, que enviou o seu Espírito, sua glória. Veja que não era o Deus Espírito que estava descendo, porque não é isso, não existe um outro Deus além do Pai. Mas Deus enviou o seu Espírito. Diz que o Espírito de Deus descia como pomba. A glória de Deus estava descendo. A virtude de Deus estava descendo sobre Jesus, não é? E então Deus dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então não havia um Deus embaixo, um Deus no meio e um Deus em cima, como nos ensinaram. Porque isso é politeísmo em alto grau. Isso é politeísmo em alto grau. Então, esse foi o disfarce que Satanás inventou no ano 324, logo depois do ano 321, em que ele mudou o sábado para o domingo, e a grande parte das igrejas passou então a obedecer a este dia, e no ano 324, em Nicéia, Satanás lançou o dogma da Trindade, porque o plano de Constantino era agradar a cristãos e pagãos e se estabelecer no seu reino. Então, Satanás usou Constantino, aquela visão que ele teve da cruz, tudo conversa fiada. Ele não estava convertido coisa nenhuma ao cristianismo ou a Cristo, mas sim ao cristianismo paganizado que ele introduziu na igreja. Então, meus irmãos, isso vem desde a época da igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela começou em 313 e foi até o ano 538. Justamente, como o irmão Paulo diz, e foi justamente nesse período que entrou este dogma e outros, né, que estão por aí. É verdade. Vamos falar agora da igreja de Tiatira. Isso. Era de apostasia. Quais seriam os pontos principais da mensagem à época representada por Tiatira? Apocalipse capítulo 2, versículo de 18 a 29. Eu vou ler o texto, o irmão Paulo complementa, né? Apocalipse capítulo 2, 18 a 29. É um texto bastante grande, eu vou resumir um pouco, viu? Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Interessante, irmão Paulo, eu só queria fazer um adendo aqui sobre o que você estava falando. No texto lá de São Mateus diz assim: esse é meu Filho amado. Algumas igrejas dizem que Jesus é Deus. E Deus chama ele de meu filho.
fica uma É complicado. E aqui está dizendo, estas coisas diz o Filho de Deus. Né? Porque se ele é filho, ele não é Deus. Não é Deus. E se é Deus, não é filho. Não é filho. Esse é o grande dilema que nós temos que resolver. Mas é claro e simples, a Bíblia mostra. Deus, o Pai, é o único Deus verdadeiro, nas palavras de Cristo e dos apóstolos, e Cristo é o Filho único, gerado do Pai. Nosso Salvador querido. O verso 19 diz: se conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Esse é o elogio. Tenho, porém, contra ti que toleras a esta mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisa sacrificada a ídolo. Aí está o elogio, também a reprovação, né? E mais adiante, muito mais reprovação à igreja de Tiatira. Exato. Né? Que corresponde ao período de 538 a 1517. Passou aquela do tempo da Idade Escura, né? Uma parte da Idade Escura, e pegou o restante da igreja de Pérgamo, né? Logo depois da igreja de Pérgamo. Exatamente, nesse período que vai do século VI até o século XV, que cobre exatamente essa idade escura, a Idade Média. E Jezabel, filha de um rei sidônio, adoradora de Baal, a qual introduziu a idolatria e corrupção religiosa em Israel. É aqui o símbolo da apostasia e corrupção religiosa aberta. Meus irmãos, meus amigos ouvintes, a igreja se paganizara, a igreja se tornou pagã, em nome de Jesus. Abandonou completamente a Deus. Isso, deixou a palavra de Deus e passou a seguir, não é? A idolatria, as procissões, as vendas de indulgência, enfim, a adoração do Deus triuno, não é? A santificação do domingo, enfim, a venda dos sacramentos e etc. Aí no verso 24 chega até a dizer assim, coisas profundas de Satanás. Isso quer dizer o quê? Seitas gnósticas. É isso mesmo, né? Exatamente. É adoração ao próprio demônio. Perfeito. Vamos à sexta pergunta. E aqui paramos, né? Isso. E aí damos continuidade no próximo domingo. Que palavras indicam que ainda ficava um pequeno remanescente? Apocalipse 2, versículo 24, que o irmão Rogério acabou de ler. Digo, todavia, vós outros, os demais de Tiatira, tanto quanto não tem essa doutrina, e que não conhece, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. E ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Louvado seja Deus. A gente na próxima semana vai estudar, irmão Elias, que parte mesmo? A igreja de Sardes, ou era da Reforma. Louvado seja Deus. 1517 a 1798, né? Depois nós iremos falar sobre a igreja de Filadélfia.